Como é bom, no meio da tempestade, a gente ouvir uma voz dizendo faça isso ou faça aquilo. Melhor ainda é quando essa voz se levanta e acaba com a tempestade com uma palavra. Esse é o nosso Deus e esse é o tema do Salmo capítulo 29, nosso penúltimo capítulo. Nós vamos estudar nessa série, nesse mês, falando sobre o livro dos Salmos. Então, curte, comenta, compartilha, inscreva-se, me ajuda aí, porque está crescendo. Brigadíssimo você que tem chegado. E faz um favor, manda para os grupos, contatos no WhatsApp para uma pessoa, não vai fazer mal não, manda para ela, que seja muito abençoado e muito edificado. E vamos para o nosso devocional de hoje, Salmos, capítulo de número 29. Salmos, capítulo 29, verso 4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Sabe, esse Salmo 29, se você olhar, por 7 vezes o salmista repete a mesma coisa. A voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Ele vai falando e narrando o que a voz do Senhor é capaz de fazer. Ele vai dando com riquezas de detalhe a grandeza da voz do Senhor. Ele fala como que esta voz traz paz ao nosso coração no dia mau, em meio à tempestade. É essa voz que nós devemos ouvir. Na vida da gente, existem muitas vozes competindo com a voz do Senhor em nosso coração. Quando em vez a voz do medo se levanta ao nosso coração, a voz da dúvida, a voz da incredulidade, a voz que diz para nós não faz, a voz que nos poupa dizendo você está cansado demais, tem dó de você, tem compaixão de ti. Essa mesma voz é a voz que Satanás usou por boca de Pedro, quando ele diz: Senhor, tem misericórdia de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Foi aí que Jesus repreende Satanás e diz: para trás de mim, porque você cogita como as coisas dos homens. Mas Deus é diferente. O Senhor não está preocupado ou idealizando nos poupar ou coitadinho de você. Muito pelo contrário, todas as vezes que a voz de Deus vinha ao nosso coração, ela vem com um encorajamento, dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, não desista. A voz do Senhor vem sempre nos impulsionando para nos levar muito mais além. Essa voz que grita ao nosso coração para não ter dó de nós mesmos, para não viver no coitadinho de nós e vai para frente, continua marchando, faça a obra que eu te ordenei, que eu te mandei, independente de onde seja, faça. E esta voz, quando em vez a voz de Deus nos leva para o meio de uma tempestade. Se nós olharmos, quando a Bíblia diz que Jesus foi fazer um jejum, diz que o Espírito conduziu Jesus, o Espírito levou Jesus lá para dentro do deserto para poder jejuar. O próprio Senhor faz isso quando em vez. O próprio Senhor foi quem lá em Marcos capítulo 4 levou os discípulos dizendo: vamos chegar a outra margem, vamos atravessar para o outro lado. E no meio do caminho, uma tempestade se levantou. Agora, como explicar estar ouvindo e obedecendo a voz do Senhor e uma tempestade chega? Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam ouvindo a voz de Deus, eles estavam obedecendo a voz de Deus, diferente de Jonas, que estava longe da vontade de Deus, desobedecendo a Deus. Não, eles estavam com Jesus no barco, eles estavam ouvindo a voz do Senhor que diz: vamos chegar do outro lado, e esta mesma voz levou eles para dentro de uma tempestade. Quando em vez a voz do Senhor vai nos levar para o olho do furacão, quando em vez obedecer a voz do Senhor, a direção do Senhor vai nos jogar no fronte da batalha. Mas não se preocupe quando essa hora chegar, quando esse dia chegar, porque o mesmo Senhor que te levou para o fronte da batalha está com você dentro daquela batalha, dentro dessa tempestade. É uma voz em meio à tempestade. Não se preocupe. Talvez você que está me ouvindo está desesperado porque você está ouvindo a voz do Senhor e foi parar no olho do furacão. Não se preocupe, o nosso Redentor vive, tão certo se levantará ao nosso favor. E é esta palavra que eu quero liberar hoje para a sua vida, porque Ele pode se levantar a qualquer momento e com uma palavra repreender os ventos e tempestades, e tudo se faz novo e completa a bonança. Foi isso que os discípulos experimentaram quando eles chegaram no meio do furacão. Eles disseram: quem é esse que até o mar e o vento
lhe obedece. Esse é o mesmo Senhor que com uma palavra tudo se criou, que disse haja e houve luz, o Deus que disse faça e se fez, o Deus que disse que céus e terra passariam, mas a sua palavra permaneceria eternamente. É essa voz que eu quero ouvir no meio da tempestade. Não é a voz que diz: tem compaixão de você mesmo, tadinho de você, ai coitadinho de você. Não, não é essa voz. Essa voz eu não quero ouvir. A voz que eu quero ouvir no meio da tempestade é a voz do meu Senhor dizendo: acalma-te, emudece, tempestade, porque o Senhor se levantou ao meu favor. É essa voz que o salmista por 7 vezes descreve no capítulo 29, dizendo: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do nosso Senhor faz estremecer o deserto e acalma tempestades. Eu quero dizer para você, não se desespera não. Aquieta a tua alma, tenha fé. Existe um Jesus que acalma ventos e tempestades. Existe um Jesus que é soberano sobre toda e qualquer situação. Existe um Jesus que tudo está no controle da palma de suas mãos e ele é poderoso. E quando ele se levanta, não há tempestade que fique de pé na sua vida. Não há tempestade que fique de pé no seu caminho, porque ele é poderoso. A voz do Senhor é poderosa e você vai experimentar o poder do Senhor, a voz do Senhor liberada em sua vida como você nunca viu antes. E eu quero orar por você, abençoando você e que Deus dê força e graça no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por gente que vem cá nos ouvir no nosso devocional, Senhor. Gente que está passando a tempestade, está no olho do furacão. Aquieta a alma dessa pessoa agora, Senhor. Dá paz no espírito dessa pessoa, que ela possa enfrentar os ventos e tempestades sabendo que o Senhor é com ela, que o Senhor vai se levantar uma hora, e quando o Senhor se levanta, não há tempestade, não há inimigo, não há Satanás que fique de pé diante a voz do nosso Senhor. É essa voz que eu quero ouvir no meio da tempestade. É esta voz que eu quero ouvir para a minha vida. Em nome de Jesus, muito obrigado por tua voz. Amém, amém e amém. Você não pode sair antes da oração. Fica, que é uma palavra liberada de bênção para a sua vida, tá? Nos próximos devocionais, não saia antes da oração. Faz um favor agora, curte, comenta e compartilha. Se você ainda não compartilhou, compartilha, manda para alguém. Se não se inscreveu, se inscreva, manda para um contato, fala: lembrei de você, fulano de tal, e envie. Jesus te abençoe, até amanhã nosso próximo devocional. Abraço, gente boa. Amanhã, último devocional. Abraço, gente boa.